8h23, vamos continuar falando sobre eleição municipal. A Beatriz Manfredini tem as últimas atualizações sobre as estratégias dos candidatos à prefeitura da cidade, né, Beatriz? Colombo, e queria aproveitar para puxar o gancho da reportagem do Álvaro e dizer que a TV Record se manifestou, né, depois de uma reunião ali para acertar tudo o que vai acontecer nesse próximo debate que nós temos, que ocorre no sábado, e disse o seguinte, que vai manter o convite a todos os candidatos, apesar aí dessas falas, né, de receio com a presença de Pablo Marçal e a equipe. Então, os candidatos todos permanecerão convidados e o que a TV pretende fazer é enviar um comunicado reforçando ali as regras, inclusive perda do direito de fala e possibilidade de expulsão. Nesse meio, apesar dos candidatos terem se manifestado aí fortemente contra a agressão, a campanha de Ricardo Nunes aposta que o resultado desse movimento que ocorreu no debate do Grupo Flow, né, do soco ali dado pelo produtor de Marçal no marqueteiro de Nunes, pode aumentar a rejeição de Pablo Marçal, que vem crescendo nas últimas pesquisas de intenção de voto. A campanha de Nunes conta com isso e também com o tempo de TV para continuar crescendo nas pesquisas, né? Nunes vem apresentando um crescimento aí nessas últimas pesquisas mostradas, enquanto Marçal está mais estabilizado. Então, eles apostam na rejeição do público, né, do eleitorado a esse ato, para fazer então com que essa rejeição cresça e barre Marçal em um possível aí segundo turno. A leitura interna da campanha de Nunes é que depois da cadeirada, desse episódio do soco e de outros desgastes, está cada vez mais complicado para Marçal avançar. Então eles estão enxergando já uma possibilidade maior e mais forte de um segundo turno mesmo com Nunes e Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, que por sua vez teve uma frustração na campanha. Ontem ele ficou sabendo que o presidente Lula não vem mais para um comício, uma agenda que teria com o candidato do PSOL no próximo sábado. Eles estariam juntos no Grajaú. Lula não viria aqui para São Paulo, né, para a capital, só para isso. Ele ia participar à tarde também de outros comícios e agendas com outros candidatos do PT na região metropolitana aqui de São Paulo, como por exemplo em São Bernardo e em Diadema, mas cancelou as agendas e vai para uma viagem ao exterior. Isso frustrou bastante a campanha de Guilherme Boulos, que vê como muito importante a presença de Lula nas agendas para impulsioná-lo, principalmente na periferia, com a ajuda da vice, Marta Suplicy. A campanha de Guilherme Boulos entende que Lula não participou o quanto que eles esperavam, né, nessa campanha. Desde o dia 16 de agosto, Lula participou de 2 comícios apenas com Boulos em um único dia. Um comício foi realizado na parte da manhã em Campo Limpo e outro à tarde em São Miguel Paulista, e foi a única vez que Lula veio então desde o início oficial da campanha para participar aí desses atos com Guilherme Boulos. Veio na convenção, né, antes da campanha oficialmente, e nesse dia. Agora, com o cancelamento dessa agenda de sábado, a previsão é que Lula esteja aqui na capital paulista no dia 5 de outubro, um dia antes do primeiro turno, para participar de uma agenda com Boulos aqui no centro da cidade de São Paulo. Mas a campanha então saiu meio frustrada dessa situação, esperava a maior participação de Lula por aqui. Colombo. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo. Queria chamar a Amanda Klein, o Cristiano Beraldo. Essa discussão sobre a conveniência ou não de trazer o Pablo Marçal para os debates é interessante, né? Porque muita gente tem bons argumentos, né? Primeiro que, segundo a legislação eleitoral vigente, nenhuma emissora de TV aberta ou emissora de rádio é obrigada a convidar o Pablo Marçal para nada, porque o PRTB, do ponto de vista eleitoral, é um partido irrelevante. Ele não tem voto e não tem 5 deputados federais no Congresso Nacional. O que a regra impõe como métrica, a partir dos 5 deputados federais, uma emissora de TV aberta ou uma emissora de rádio são obrigadas a convidar um concorrente de uma eleição, mesmo que ele não pontue numa pesquisa de intenção de voto. Mas do ponto de vista jornalístico, não há como ignorar um candidato que tem lá
muita gente diz o seguinte, mas foram os debates que deram protagonismo para o Marçal. Mas antes do primeiro, que foi o debate da Band, ele já pontuava mais do que a Tabata e do que o Datena, por exemplo. Então, do ponto de vista jornalístico, você também não tem como ignorar a existência do Pablo Marçal, porque tem uma parcela relevante da população dizendo que quer votar nele, ou que tem a intenção de votar nele. Mas se ele vai para o debate para zoar o debate, que é a expressão mais simples que me ocorre aqui, porque é zoar o debate mesmo, né? Você tem uma solução, Amanda Klein? É um doce problema a ser resolvido, né? Você conseguiu torear tão bem o Pablo Marçal lá na Rede TV, né? Ô, Colombo, mas não tem resposta fácil para essa pergunta. E mesmo torear não foi nada fácil lá, foi muito difícil. E olha que eu já medi debates desde 2014, tem 10 anos, desde a eleição do Aécio e da Dilma, e eu nunca tinha passado por uma situação como essa. A gente fica tenso junto com o clima, com o ambiente, porque não é um ambiente político-democrático por excelência, pelo menos não esse ambiente que a gente está acostumado, mais propositivo e mais controlado e até mais jornalístico. É uma coisa que virou briga de rua mesmo, rinha de galo. Não tem resposta fácil, o Colombo, porque eu acho que expõe um pouco as vísceras de todo mundo, inclusive da imprensa. Se você for pensar bem, a imprensa poderia, já endureceu, já fez muito, né? Foi endurecendo cada vez mais as regras. No Flow havia regras muito rigorosas, nem elas foram suficientes para controlar a violência. Então, o que a próxima emissora deveria fazer? Não convidar o Marçal a participar do debate, já que não é obrigado? Aí, de um lado, você tem o elemento de natureza jornalística, de interesse jornalístico, afinal de contas, como você apontou, ele tem 20% das intenções de voto na última pesquisa Quest, e também tem um interesse pela audiência, né? Qual é a primeira emissora que vai largar a mão, vai soltar a toalha e não vai convidar Pablo Marçal? É interessante, fica a pergunta no ar, acho que talvez ninguém esteja disposto a fazer isso. E também das outras candidaturas, porque o Boulos critica da mesma forma a candidatura de Marçal e de Nunes, sendo que elas não têm responsabilidades iguais, né? O assessor de Marçal desferiu um soco na cara do Duda Lima, que é um marqueteiro tradicional, profissional de campanhas, de várias campanhas já. Tem muita estrada, tem muita história e todos os marqueteiros se conhecem. A campanha do próprio Nunes, será que tem interesse em que Marçal não participe dos próximos debates? Por que as campanhas, numa resposta conjunta e coordenada, não pediram a exclusão do Marçal dos próximos debates? Talvez porque a campanha de Nunes também tem interesse em que ele participe para talvez protagonizar mais um episódio de violência e aumentar ainda mais sua rejeição. Então você veja que mesmo ali na lama, chafurdando na lama, cada campanha e cada segmento aí tem seu interesse e parece que é esse que está sendo protegido. Exato, tudo vai se desenrolando conforme o cenário apresentado. O cenário que está apresentado é esse: você tem de um lado o interesse pela audiência, você tem a preocupação de várias emissoras com a eventual eleição de Marçal e que vai controlar a verba pública, que também vai para as emissoras. Então, como é que ela vai se comportar? Vai ser vista como aquela que não deu palco ao eventual prefeito eleito? Então, é uma situação que envolve uma questão prática, até de rito dentro das emissoras, porque você tem um candidato que fala palavrão, que não segue as regras, que faz uma confusão danada, mas, por outro, você quer audiência, você quer ter uma relação minimamente respeitosa com alguém que pode eventualmente ser o próximo prefeito. E para o ambiente da campanha dos candidatos, Pablo Marçal parece que apresentou uma fadiga no seu modelo, porque o seu modelo ele foi desenvolvido para a venda de cursos. E essa venda de cursos é uma venda por impulso. Então ele seduz e a pessoa compra. E aí, conforme ele compra, o cliente compra, a relação ali se encerra do ponto de vista dessa atração do cliente. Durante a campanha, não, você tem 45 dias. O cliente, no caso o eleitor, ele não vota quando quer, ele só vai votar no final. E 45 dias é um prazo muito longo para esse modelo de comunicação. E é por isso que a rejeição de Marçal tem crescido conforme ele vai mantendo uma postura que se mostrou não adequar à realidade da disputa eleitoral. Então, essa eleição está sendo um grande aprendizado para todos e resta aí o que a gente está vendo. Todo mundo tem o seu interesse, todo mundo quer ganhar a eleição conforme a estratégia para o cenário que está apresentado. Infelizmente, o cenário de São Paulo é esse: muito espetáculo, pouca proposta.